Antes de abrir a Bíblia e pensarmos nesse tema, de acordo com a palavra do Senhor, eu quero orar com você. Pai querido, ó Senhor, como sempre fazemos aqui, rogamos a unção do Teu Espírito para entendimento perfeito da palavra, que esta possa alimentar a nossa inabalável confiança em Ti. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para já abrir a Santa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, e eu vou ler os versos 7 e 8. Eclesiastes, capítulo 11, versos 7 e 8, olha só o que está escrito. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Salomão diz, olha como é bom ver a luz, né? Como é bom, doce é a luz, é agradável aos olhos ver o sol. Por isso ele diz assim, olha, se você está vivendo aí em dias ensolarados, alegre-se, aproveite todos eles. Mas aí vem a advertência, contudo, você deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. A gente não pode viver iludido nesse mundo, né? Há dias, sem dúvida, quando o sol brilha intensamente, mas há outros dias em que ele deixa de brilhar, pelo menos para a gente ele não brilha, né? Há dias em que o sol está brilhando só para os outros e não para a gente. Todos nós estamos sujeitos a esses dias sem luz. Mesmo aqueles que têm sido abençoados com lindos dias de sol, estão sujeitos a esses momentos sombrios. Você se lembra, por exemplo, a história do povo hebreu, os descendentes de Abraão, o povo de Israel? De acordo com a Bíblia, eles viveram escravizados por um longo tempo no Egito. A permanência total no Egito foi de 430 anos. Boa parte desse período eles foram subjugados, foram oprimidos pelos egípcios. Mas a Bíblia diz que Deus enviou ao Egito em determinado momento Moisés e Arão, representantes de Deus, a fim de que o faraó egípcio libertasse o povo do Senhor que estava ali escravizado. E eu fico pensando no dia memorável, quando todos os filhos de Israel, os descendentes de Abraão, saíram do cativeiro egípcio. É o famoso Êxodo, um fato histórico, que ocorreu por volta do ano 1450 a.C. Está escrito que naquele dia saíram do Egito 600 mil homens, veja, sem contar mulheres e crianças. Por isso estima-se uma multidão de pelo menos 2 milhões de pessoas. Eles saíram do Egito para a Palestina, da escravidão para a liberdade, do conhecido para o desconhecido. E eu não tenho dúvida de que naquele dia havia uma alegria profunda no coração de todos os israelitas, porque eles tinham convicção plena de que Deus os havia visitado. Oh, sim, o Senhor se manifestou de forma inequívoca. Se você conhece a história, sabe. Eu estou citando o livro do Gênesis, a partir dos primeiros capítulos. É dito que, por conta da resistência do faraó egípcio em permitir a saída do povo, caíram 10 juízos, ou 10 pragas de Deus sobre os egípcios. Finalmente, após a 10ª praga, o faraó egípcio permitiu a saída do povo. E olha aqui um detalhe interessante. Assim que eles começaram a sair do Egito, eles olharam para o céu, olharam para cima e viram uma grande coluna de fogo, uma grande bola de fogo. Aquilo era uma representação visível da presença de Deus com eles. Está escrito que, na medida em que aquela coluna de fogo se movia, o povo então acompanhava. Deus estava iluminando o caminho deles a fim de que atravessassem o deserto. E outro detalhe interessante, essa grande coluna de fogo também cooperava para aquecer o povo durante a viagem, durante as noites, porque você sabe o deserto é assim, é muito quente de dia, mas é muito frio de noite. Você pode imaginar a alegria desse povo, quando eles saíram do Egito
e olharam para cima e viram de forma visível a manifestação divina, tão clara, tão inequívoca, a presença do Senhor ali, através daquela coluna de fogo, e eles foram avançando pelo deserto, felizes, alegres, convictos de que o Senhor estava com eles. Eu posso dizer, nas palavras de Salomão, aquele sem dúvida foi um dia doce, né? Um dia agradável, um dia em que a luz de Deus estava brilhando no caminho deles. Mas olha, não durou muito tempo e as coisas mudaram. Assim também é em nossa vida, não é? Quantas vezes a gente está super bem, realizado, feliz, prosperando, está tudo dando certo e de repente a coisa vira assim de cabeça para baixo de uma hora para outra. Os filhos de Israel estavam avançando pelo deserto contentes, até que diante deles estava o Mar Vermelho, e quando, diz a Bíblia, eles olharam para trás, estavam os egípcios vindo. O faraó egípcio resolveu pegar todo o seu exército e ir em busca dos filhos de Israel, dos descendentes de Abraão, capturá-los, levá-los de volta para o Egito. Eu já abri a minha Bíblia aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, agora no verso 10 está escrito assim: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando estavam avançando felizes, de repente, diz o texto bíblico, eles levantam os olhos e veem que os egípcios estão vindo atrás deles. Naquela época, o exército egípcio era o mais poderoso da terra. E os israelitas não tinham exército nenhum, até porque eles estavam há poucos dias vivendo no Egito como escravos. Levantam os olhos e veem o inimigo se aproximar. E a Bíblia diz que eles então clamam ao Senhor. Você também talvez esteja vendo o inimigo se aproximar, ou quem sabe até já viu e o inimigo já se aproximou. Eu estou me referindo talvez a uma doença, ou quem sabe a uma situação de conflito no relacionamento conjugal. Talvez você esteja percebendo a iminência de um divórcio, ou quem sabe você está vivendo uma situação adversa como desemprego. Você está levantando os seus olhos e vendo que o inimigo está se aproximando, ou quem sabe já se aproximou, e você tem medo. Ora, isso é natural, afinal de contas você é um ser humano, eu também sou. Nós todos estamos sujeitos a essa realidade. O texto bíblico diz que nesse contexto os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas veja só a sequência, verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quando o texto diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, parece algo positivo, mas veja, não é positivo. Esse clamor deles aqui foi um clamor de murmuração, de reclamação. E eles se fixaram em Moisés, que era o líder do povo, o representante de Deus. E eles disseram: mas por que, Moisés, você nos tirou do Egito? Para nós era melhor nós termos vivido lá servindo aos egípcios, do que morrermos aqui nesse deserto. Nós não te dissemos que preferíamos permanecer lá, a estar aqui nesse lugar inóspito, e ainda mais agora sabendo que vamos morrer, porque o exército egípcio está vindo. Que pena! Quantas vezes, na hora da aflição, por conta do medo, a gente se lembra do que devia esquecer, e a gente se esquece do que a gente devia lembrar. Que pena que os filhos de Israel agiram dessa forma, não é? Eles reconheceram a fragilidade deles, ok? Eles reconheceram a força do inimigo, também isso era inegável, mas eles se esqueceram da força do seu Deus. Quem foi que os tirou do Egito? Foi Moisés? Foi Arão? Oh, claro que não. Se dependesse unicamente de Moisés e de Arão, eles nunca teriam saído da escravidão egípcia. Eles saíram de lá pela força do Senhor. Mas que pena que nessa hora eles se esqueceram do seu Deus. E olha só o verso 13, diz assim:
Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, pois os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Moisés disse: não temais, não tenham medo. E quem sabe nessa hora muitos ali, os mais incrédulos, pensaram assim: como não ter medo? O faraó egípcio está vindo com seu exército. Eles são como leões ferozes que querem nos devorar, e esse homem diz para a gente não ter medo. Mas é assim que Moisés diz: não temais, aquietai-vos, ele diz, e vede o livramento do Senhor. Quando a gente não sabe o que dizer, é melhor ficar quieto, não é? Do que falar besteira. Por isso que Moisés disse: olha, vocês não tenham medo e fiquem quietos. Hoje vocês verão o livramento do Senhor. Porque eu já disse isso para você, as nossas impossibilidades são as grandes oportunidades de Deus. Vocês verão, disse Moisés, o livramento do Senhor. E no verso 14, ele diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ei, o Senhor vai agir. Foi Ele quem tirou vocês do Egito, e Ele é responsável. O Senhor é fiel, Ele cuida daqueles aos quais Ele chama e que atendem ao seu chamado. Porque lembre-se disso, o Senhor é fiel, o Senhor é responsável, Ele mantém sua palavra, Ele vai pelejar por vocês, disse Moisés. Eu gosto e quero citar para você agora as palavras de Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 6, onde Paulo diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou em nós a boa obra, ou seja, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos manterá na luz até o final. Se nós quisermos, se nós permitirmos, se nós permanecermos em nossa atitude de confiança no Senhor, Ele vai cumprir sua palavra. A obra que Ele começou, Ele vai completar, até que nós alcancemos a vitória plena. O Senhor, diz Moisés, pelejará por vós e vós vos calareis. E agora, verso 15, disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Oh, como eu gosto disso. Porque clamas a mim, diz o Senhor, diga aos filhos de Israel que marchem. Lembrando que eles estavam diante do mar, o mar vermelho. Parece estranha essa ordem de Deus, não é? Marchar? Como assim? Marchar na direção do mar? Marchar para dentro do mar? O mar é lugar de marchar? Não. O mar é lugar de navegar. Ou quem sabe de nadar, ainda que seja perigoso nadar no mar, mas a gente às vezes nada no mar, não é? O mar pode ser também um lugar para pescar, mas não para marchar. Como assim marchar no mar? Mas essa foi a orientação do Senhor. Nós, filhos de Deus, precisamos aprender a fazermos a vontade do Senhor e não a nossa própria vontade. Se Deus disse que é para marchar, então marche. Vá em frente. Isso é palavra do Senhor. Alguém poderá dizer: mas não tem lógica? Não tem lógica diante da sua visão. Mas essa é a lógica de Deus. E quem é que sabe mais? Você ou Deus? Se Deus está dizendo para você marchar, se a palavra de Deus está indicando para você um caminho, siga por esse caminho. Deus sabe o que Ele diz. Se preciso for, Ele abre um caminho, Ele faz um caminho. Aliás, o Senhor, Ele é o caminho. Por isso o Senhor diz assim: marche, não tenha medo. E eu digo mais para você: mesmo se acontecer do inimigo lhe alcançar e da morte chegar, você não precisa ter medo. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque não existe fim para aquele que está ligado ao eterno. Lembra das palavras de Paulo, Romanos capítulo 8? Nada pode nos separar, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Por isso que os filhos de Deus devem sempre marchar. Por isso que a gente deve sempre procurar fazer a vontade de Deus, por mais que essa aos nossos olhos nos pareça ilógica. Mas o Senhor sabe das coisas. E tem um outro fato aqui espetacular que eu não posso deixar de mencionar para você. Êxodo capítulo 14, agora versos 19 e 20. Olha só o que está escrito. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Palavras simples para que você entenda isso aqui. Lembra que eu lhe falei daquela nuvem, daquela coluna de fogo que guiava o povo? O texto aqui diz que quando o exército inimigo se aproximou de Israel, então aquela nuvem que estava na frente do povo foi para trás do povo e ficou entre Israel e os egípcios. E olha que coisa linda, está escrito que para o lado de trás, para o lado dos egípcios, a nuvem escurecia o caminho deles. Muitas vezes Deus escurece o caminho dos nossos inimigos para que eles não nos alcancem. Mas aquela mesma nuvem para frente, para a direção do povo de Israel, era um grande facho de luz, era um grande farol que iluminava o caminho deles. Porque Deus sempre ilumina o caminho dos seus filhinhos para que a gente avance pela fé até a vitória final. E você conhece a história, a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho. Olha só o que está escrito no verso 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Quando Deus quer, até águas se transformam em muros, porque o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. As águas se tornaram como muros à direita e à esquerda, e o povo de Israel passou pelo meio do mar em seco. Quando eles chegaram lá do outro lado, na outra extremidade, e os egípcios entraram pelo meio do mar a fim de capturá-los, então a Bíblia diz que os muros de água caíram, ruíram. Deus fechou o mar. E todos os inimigos do povo de Deus morreram naquele dia no Mar Vermelho. E o povo de Israel seguiu livre, feliz e abençoado pelo Senhor. Verso 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Eu quero lembrar você que um dia todos os nossos inimigos serão destruídos pelo Senhor. Um dia diz a Bíblia que o diabo, seus anjos e todos os ímpios, todos aqueles que rejeitam a graça de Deus e muitas vezes até zombam, desprezam ou perseguem os filhos de Deus, todos esses, diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, serão lançados no lago de fogo. E eles serão consumidos, eles serão aniquilados, eles serão extirpados para sempre. Esta é a palavra do Senhor. Inclusive está escrito que a morte será vencida. Oh, sim, a morte não é o fim, porque quem tem a palavra final não é a morte, e sim o Senhor, o nosso Deus. Um dia todos os nossos inimigos serão vencidos, todos os demônios serão derrotados. Um dia não haverá mais tristeza, não teremos mais separações, não haverá mais morte, porque o nosso Deus é o Deus da vitória. E eu termino com o verso que iniciei o programa, Salmo capítulo 30, verso 5, onde está escrito assim: ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Como está aí o seu dia? Como tem sido esses seus dias? Lindos dias de sol, a luz está brilhando, está tudo bom para você? Ou quem sabe você esteja vivendo dias sombrios, dias pesados, não tem havido luz, são muitas as decepções, as preocupações, os problemas. Confie no Senhor, mantenha viva a sua confiança no Senhor, não desista do Senhor. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Há uma linda manhã, uma gloriosa manhã preparada por Deus para os seus filhos.
Todos aqueles que confiarem nele, nas horas fáceis ou difíceis, um dia viverão essa sublime realidade e você e eu estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade sublime e te peço, ajuda, Senhor, todos os teus filhinhos que oram comigo, especialmente aqueles que estão vivendo momentos difíceis, dias sombrios. Renova-lhes a confiança e a esperança, Senhor. Que eles continuem marchando pela fé, acreditando que o Deus eterno cuida dos seus filhinhos até a vitória final. Nós oramos com gratidão, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.